Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 12 de dezembro de 2022 e vamos recordar o que nós ouvimos ontem na missa, o terceiro domingo do tempo do Advento, chamado Domingo da Alegria. Vamos refletir sobre o tempo do presente como sendo o lugar da graça de Deus. Vamos embarcar nessa reflexão. Nós estamos refletindo sobre o tempo de Deus e já vimos aqui alguma coisa geral sobre qual é o tempo de Deus, sobre como esse tempo é expandido, ele não diz respeito apenas ao futuro. Na semana passada nós refletimos sobre o passado como lugar da experiência de Deus e hoje vamos refletir sobre o tempo de Deus no presente. E eu vou seguir o seguinte percurso. O que é o tempo presente? Primeiro ponto. Depois, o instante como o lugar das possibilidades de Deus. Então, primeiramente, o que é o presente? Nós, na primeira reflexão que fizemos, explicamos que, segundo Santo Agostinho, há, além do tempo cósmico, o tempo da natureza, aquele que a gente mede pelo relógio, um tempo da alma, um tempo psicológico, que ele é medido pela nossa história interior, pela nossa experiência das coisas. Então, nesse tempo, segundo Santo Agostinho, tudo é presente. Há o presente do presente, há o presente do futuro, porque o futuro já está sendo preparado no agora, e há o passado das coisas presentes, porque tudo que temos agora veio de uma fonte, que é a história que nos conduziu até aqui. Bem, então vemos que o presente é, segundo a concepção de Santo Agostinho, o lugar privilegiado do tempo, é o aspecto privilegiado do tempo. E ele chama de presente do presente. Hoje a gente teria uma outra linguagem para dizer isso. Talvez uma palavra que explicite bem o que seja o presente do presente seja a palavra instante. Há inclusive um livro muito bonito, escrito pelo cardeal Dom José Tolentino, e o livro se chama A Mística do Instante, que ele nos convida a fazer a experiência do agora e de tudo que está no agora, sejam as pequenas coisas, as grandes coisas, os sofrimentos e as dificuldades, mas também as alegrias e as conquistas. O presente, ele poderia ser caracterizado, então, como sendo o instante. E o que é um instante? Vou usar uma imagem gráfica. Imagine que você tenha um carro numa estrada. Na medida em que o carro desliza pela estrada, uma parte da estrada vai ficando para trás, outra parte da estrada que está à frente vai sendo alcançada. Mas sempre há estrada para depois do carro e antes do carro. Ora, o que é um instante? O instante ele é o carro, porque ele é esse ponto móvel na história cósmica, no tempo da natureza, em que nós nos situamos. E, assim como dentro de um carro em alta velocidade, o que acontece dentro do carro não é exatamente o que acontece fora, porque o carro está em alta velocidade, mas as pessoas lá dentro estão paradas. Pode estar uma chuva terrível na estrada, mas dentro ninguém se molha. Assim também é o tempo interior. O que acontece dentro de nós não necessariamente corresponde ao que está acontecendo fora. Há uma relação com o tempo exterior, mas o mundo interior ele tem as suas questões próprias. Então, o instante é um carro que desliza. E dizer assim, o que é o presente é dizer que nós estamos dentro de um carro, que esse carro está em movimento, e um instante, num primeiro momento, é o quilômetro 1, um instante, daqui a pouco, já é o quilômetro 2, um instante, de repente, já é quilômetro 3, um instante, ele está se movendo. E nós temos que acompanhá-lo. Nós estamos...
Nós já estamos no instante, mas nós temos que acompanhá-lo com a consciência. Quanto mais consciência a gente tiver desse fenômeno, talvez mais a gente consiga se apropriar do agora, do que nós realmente dispomos e temos no exato ponto em que nós nos situamos. Bem, e aqui vem um aspecto segundo. O instante, já que é a única coisa que nós temos, ele deve ser muito bem observado para não perdermos as oportunidades do instante. É curioso como na literatura de autoajuda, sobretudo, fala-se muito sobre isso, de não perder oportunidades, etc, etc. Mas o que é uma oportunidade? Ela é uma porta, uma janela que se abre, uma pessoa que aparece, uma circunstância favorável, às vezes até desfavorável, mas que depois inaugura qualquer coisa de novo na nossa história, e que acontece no susto, no instante. E quem conseguir captar as oportunidades que aquilo oferece vai entrar por aquela porta, vai pular por aquela janela, vai agarrar aquela pessoa e vai então, a partir daí, alterar a rota do carro que está em deslize. Então vamos melhorar um pouco essa imagem assim. Imagine que nessa estrada, ao invés de haver paisagens dos lados, houvessem muitas portas. E o carro vai passando do lado dessas portas. Algumas portas estão fechadas, outras estão abertas. De repente a gente está passando e uma porta está aberta. A gente olha lá dentro e vê alguma coisa e daí a gente tem que ser meio rápido. E agora? Vou por aqui ou não vou por aqui? E se a gente demorar muito, de repente o carro já passou, um instante já se foi e a oportunidade foi perdida. Então as oportunidades, é claro, a gente tem uma história delas, a gente consegue lembrar de algumas do passado, mas as oportunidades no futuro são imprevisíveis. O que nós podemos é agarrar as oportunidades do instante. E por isso é necessário uma mística de olhos abertos. Geralmente nós pensamos a religião, a fé, como uma coisa assim mais de olhos fechados, né? No sentido de nós fechamos os olhos para acessar Deus, para perceber a presença de Deus. E é verdade, os olhos fechados, eles abrem os olhos do coração. Mas também há uma dimensão da nossa fé que tem olhos abertos, que é perceber os sinais dos tempos. É notar aonde Deus está agindo, nos seus vestígios, nos seus rastros, nos seus indícios, porque o agir de Deus é indiciário. Traduzindo, o agir de Deus, ele deixa sinais indicadores, como um rastro de pão. E nós temos que ir descobrindo esses rastros de pão. E são muitos rastros de pão. Não tem uma coisa só que Deus está dando, propondo, oferecendo. São vários. Daí entra a liberdade humana. A gente pode escolher um ou outro caminho. Entrar por uma porta e não entrar por outra. Não é só porque a porta está aberta que eu vou. Então eu vou fazendo um discernimento atento e agarro estas oportunidades. Então seria isso. Onde está Deus no presente? Deus está presente nas possibilidades de cada instante. E olhando assim para a tradição espiritual cristã, nós observamos que os sábios e os santos são pessoas que souberam muito aproveitar qualquer oportunidade, desde pequenas coisas. É uma sabedoria prática, uma sabedoria de vida, que nós não temos. A gente fica esperando coisas tão grandiosas e a gente fica numa sensação de que vai vir amanhã, que a gente não percebe os indícios de Deus hoje. Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos, porque Deus já está presente conosco, no instante. E quem tiver olhos abertos e uma atenção do coração, o verá, o perceberá. Agarre as possibilidades. Nelas, Deus está.
Então, para essa nossa semana, o que eu proponho para vocês como exercício espiritual é o seguinte: nós geralmente estamos bastante conectados com a internet, né, com as redes sociais e etc. O que eu gostaria de propor é uma desconexão do mundo virtual e uma conexão maior com o mundo natural. E com o mundo natural não é só a natureza, no sentido de você ir num parque, fazer um passeio ecológico, mas assim, entrar num ritmo um pouco mais do seu corpo, da sua mente. Porque quando a gente está conectado demais no mundo virtual, nós entramos no ritmo que o mundo virtual põe para gente. E com isso a gente perde os nossos ritmos, a gente perde o nosso time, a gente perde o nosso instante. Então, durante essa semana, o que eu proponho é que você se desconecte um pouco do celular, do computador, na medida do possível, porque a gente sabe também que muita gente precisa disso para trabalhar. Então, use para o trabalho. Mas aquilo que você usaria para lazer, para entretenimento, ao invés disso, fique um pouco mais recolhido, leia um livro, escreva um pouco, reze mais, até veja um bom filme. Mas desde que tudo isso faça bem para você sentir o tempo presente, para você estar imerso no instante e notar as possibilidades que Deus coloca na sua vida. Te desejo tudo de bom, uma boa semana e a gente se encontra na semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!